Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E hoje eu venho deixar para vocês 5 regras simples no cultivo de suculentas que todos poderão cultivar suculentas. 5 regras que podem ser aplicadas praticamente em todos os climas. Se você gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar estas lindezas. Então agora, gente, vamos conhecer essas 5 regrinhas simples, mas que valem ouro, que irá mudar o jeito de você cultivar as suas suculentas. Então, gente, tá chovendo bastante aqui, mas agora eu vim ligeirinho aqui fazer, esse pedacinho do vídeo, pelo menos esse pedacinho do vídeo aqui fora para vocês. Então, a primeira dica ou a primeira regra que eu quero deixar para vocês é o local onde vocês irão cultivar essas suculentas. Essa regra, gente, vale para todos os tipos de clima: quente, frio, úmido, seco, sol torrante, qualquer clima que você esteja cultivando a sua suculenta, você vai poder aplicar no cultivo das suas lindezas. O local onde você cultiva as suas suculentas, você tem que observar se é um local bem arejado, um local que não seja abafado. Todo local abafado, gente, principalmente nos climas mais quentes e úmidos, o que vai acontecer? Ele vai ser propício para gerar fungos, cochonilhas, a podridão de caule e outras, o olho negro, todas aqueles fungos, aquelas coisas indesejáveis que a gente não quer que acometam as nossas suculentas. Então verifique se o local onde você está cultivando as suas lindezas é um local que pega pelo menos um ventinho, Um ventinho, pode ser um ventinho de manhã, um ventinho à tarde. Mas o local onde eu cultivo as minhas suculentas, Ruth, infelizmente, é um local onde não pega o ventinho, ele não é arejado. Então, gente, você pode minimizar esse tipo, de local, não deixando os vasos muito perto um dos outros. Dê uma distância, dê um distanciamento entre elas. Assim, vai fazer com que o ar ele circule com mais facilidade, mesmo não tendo aquele ventinho gostoso da tarde. Aqui eu estou mostrando para vocês o canteiro na rua, Canteiro na rua sempre tem um ventinho gostoso. E vocês podem observar que quem cultiva no tempo, na rua, é muito difícil as suculentas fungarem ou elas serem acometidas por cochonilhas. Justamente por isso, por elas terem bastante ventilação, onde, pragas e insetos não param. A segunda regrinha de ouro, gente, que eu quero deixar para vocês é o tipo de substrato. Aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu fiz uma drenagem com carvão no fundo do copo. Eu gosto de plantar nesses copos transparentes, gente, porque a gente consegue ver o desenvolvimento das raízes das plantinhas. Aqui, ó, tenho bastante carvão e o substrato ele é com perlita, palha de arroz carbonizada, carvão. Tem o carvão também e eu usei uma matéria orgânica que pode ser o humus de minhoca, que pode ser uma terra bem adubada, tá? Um condicionador de terra também, você pode substituir, tá? Um desses 3, não é para usar os 3, gente. Ou você usa só o humus de minhoca, ou você só usa o condicionador de terra, ou você só usa uma terra bem adubada para estar misturando com a perlita, a casca de arroz carbonizada e o carvão. Eu uso um de cada, uma medida de cada, tá, gente? Uma medida de carvão, uma medida de palha de arroz, uma medida da perlita e do substrato, ou da matéria orgânica, tá? E tem dado bem certo, olha só, um substrato bem drenável, que a água entre e escorra com facilidade. Você também tem que sempre fazer, gente, a drenagem, uma drenagem bem feita nos vasos, de preferência furá-los, bastante furo, como esse meu aqui eu fiz até dos lados, ó, bastante furo. Se você for cultivar em vasinhos que não tem furos, como esses aqui, ó, você vai ter que ter bastante cuidado, tá?
Você vai ter que estar sempre, quando for regar, observar que como esse vaso ele não tem furo, você tem que cuidar na quantidade de água que você vai colocar. Também é um vasinho que você não consegue cultivar ele no tempo. Já esse aqui, se um dia eu quiser colocar ele no tempo, pegar uma chuvinha, eu já consigo, porque ele já tem bastante drenagem, né? E como o substrato também é um substrato bem levinho, ele logo vai secar, tá? Então, a segunda regra de ouro é o tipo de substrato. Você tem que usar um substrato bem drenável, qualquer clima, tá? Qualquer clima, um substrato bem drenável vai ajudar a você ter sucesso no cultivo das suas lindezas. E a terceira regra de ouro, muito importante, gente, essa é uma, na verdade aí 5 são, né? Mas essa também é uma regra muito importante e que vale para qualquer clima. São as regas. Quando você vai molhar a sua plantinha, quando você vai hidratar a sua lindeza, a sua fofurice. Então, as pessoas perguntam muito para mim, como que eu faço as minhas regas? Quantas vezes eu molho na semana? Gente, não existe regra para as regas. O que existe é substrato seco, aí sim você vai molhar. Então, às vezes, eu molho até 2 vezes na semana, mas isso é muito raro. É naqueles dias muito quente, muito seco, que isso é mais difícil aqui para nós no sul, nosso clima aqui ele é muito úmido, né? Deu essas 2 semanas muito quentes, de 40 graus aí, porém estava muito úmido, então a gente regava as plantinhas, mesmo com aquele sol forte, elas demoravam, né? O substrato demorava a secar. Então eu só molho, gente, quando o substrato estiver seco, né? Não interessa o clima, você vai observar se o substrato está bem sequinho. O substrato estando bem sequinho, aí sim você vai fazer a sua regra novamente. Rega, né? Novamente. Por isso que é importante você padronizar o seu substrato. Por quê? Porque se você usa um tipo de substrato num vaso, outro tipo de substrato em outro vaso, o que vai acontecer é que o tempo de secagem de cada substrato vai variar, não vai ser igual. Então, se você usar, né, o mesmo tipo de substrato em todos os vasos, praticamente você vai fazer as regas de todas as suas plantinhas no mesmo período, tá? Para não ter tanto trabalho, né? Porque as pessoas dizem, mas é muito trabalho ficar verificando de uma em uma para ver se o substrato está sequinho. Então essa já é mais uma dica, gente, ó. Padronizem o seu substrato. Use o mesmo substrato em todos os vasos que você vai fazer a rega das suas plantinhas praticamente todas juntas. Dessa forma, você vai, né, ter suculentas lindas, você não vai errar nas regas, né, deixando o substrato secar e depois fazendo as regas, você não vai errar nas regas e não vai ter plantinhas, não vai acontecer com as suas plantinhas, elas apodreçam o caule ou as raízes. A quarta regra, simples, porém poderosa. A quantidade de sol, de iluminação que você dá para as suas suculentas. Gente, isso é tão importante, gente. Depois que a gente entende o quanto suculenta ama luminosidade e algumas amam mais do que a vida, o sol, a gente começa a ter sucesso no nosso cultivo. Então, suculentas de pleno sol, elas só vão ficar bonitas, compactas, coloridas, saudáveis se você cultivar essas plantinhas a pleno sol. Suculentas de meia sombra, não quer dizer que elas não possam pegar sol, gente, elas têm que pegar sol sim. O nome já diz meia sombra, isso quer dizer meio período de sol. Você vai ter que dar ou o sol da manhã ou o sol da tarde. Aí você vai observar o tipo, a espécie, né, o gênero da sua suculenta e dar ou o sol da manhã, que é um sol mais ameno, um solzinho mais fraquinho, ou o sol da tarde, tá? Então você vai ter que dar sol para suas plantinhas sim. Claro, e tem aquelas plantinhas que são de sombra.
mesmo ela sendo de sombra, tem que ser um local bem iluminado, não pode ser um local muito escuro, abafado, porque senão elas não vão se desenvolver também, elas não vão ficar bonitas, saudáveis, elas vão começar a adoecer, porque vai ser um local propício para quê? Para fungos, para cochonilhas, para insetos, né? Para tudo quanto é tipo de praga estar atacando a sua plantinha. O que você tem que observar no que diz respeito ao clima, gente, é se o seu clima é muito quente, se o seu clima é muito abafado, se o sol aonde você vai cultivar as suas suculentas é muito forte. Alguns locais você vai ter que usar sim, né, principalmente agora nesse período da primavera-verão e agora no verão, que o sol está muito forte, o sombrite, tá? Opte por um sombrite de 50% para as suculentas, para que elas possam ter a quantidade de sol necessária para que elas fiquem bonitas. Pleno sol para mim aqui agora, né, no sul, eu só estou conseguindo cultivar algumas suculentas, algumas até eu estou conseguindo, como aqui o Graptopeta paraguaiense, eu estou conseguindo cultivar ela a pleno sol agora no verão, gente. Mas tem muitas das minhas plantinhas que eu tive que retirar e eu só vou voltar elas a pleno sol no outono e inverno, quando o sol fica mais ameno. Infelizmente, por enquanto, algumas plantinhas agora nesse período eu não estou conseguindo cultivar a pleno sol. Então, observe bem o clima, o seu clima, seu sol é muito forte, né? Introduza um sombrite ou cultive elas numa varanda, uma varanda bem clara, que pegue o sol da manhã. Também vai fazer com que as suas plantinhas fiquem saudáveis, lindas e para que elas não queimem, né? Para que elas fiquem maravilhosas. E a quinta regra de ouro, gente, que vale ouro essa regra também, é a observação. Como assim, Ruth? A observação. Você observar o que a sua plantinha está necessitando. Se a sua plantinha precisa de mais regas, se o substrato está secando como deveria, se ela está num local onde ela está se desenvolvendo plenamente, como ela deveria estar se desenvolvendo. Às vezes você coloca ela a pleno sol, mesmo ela sendo uma plantinha de pleno sol, porém nesse período do ano, né, algumas plantinhas, infelizmente, sendo de sol pleno, elas não estão se desenvolvendo como a gente gostaria. Então, você vai lá observar, ver o que ela está precisando, se precisar, retire, coloque ela mais à meia sombra, um local onde ela vai pegar um sol mais fraquinho, o sol da manhã. A observação, gente, ela é importantíssima para que você garanta tudo que a sua plantinha necessita para que ela possa se desenvolver, para que ela possa crescer saudável. Uma plantinha que a gente consegue dar aquilo que ela necessita para o pleno desenvolvimento dela, é uma plantinha feliz. E se elas estão felizes, nós também estamos, né, gente? Porque plantinha feliz é aquela plantinha saudável, bonita, que cresce, que se reproduz, que se desenvolve, que se multiplica com muita rapidez, é aquela plantinha que enche o vaso, que a gente fica muito orgulhosa. Então, observe se as suas plantinhas, né? Observe o que as suas plantinhas estão necessitando para o pleno desenvolvimento delas. Então, gente linda do meu coração, gente amada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais um vídeo com dicas imperdíveis, dicas que vocês vão poder estar utilizando em qualquer clima, né? Porque o que mais a gente desafia nós, né, a estarmos produzindo vídeos para vocês, é que o nosso Brasil, não só o Brasil, né? Tem pessoas de fora do Brasil que também assistem os vídeos da gente, que tem um clima muito diferente aqui do meu. Eu tenho um clima que é mais fresco, mais úmido. Teve uns dias atípicos ali de muito sol, mas isso não é sempre que acontece. E já tem pessoas que, né, cultivam suculentas o ano inteirinho no sol torrante, num clima mais seco. Então a observação, né, observar o que a sua plantinha necessita,
Só regar elas quando o substrato estiver bem sequinho, quando você cultiva em local coberto. No tempo isso a gente não consegue fazer, né, gente? No tempo a gente não tem controle. Quando a gente decide cultivar as nossas suculentas ao tempo, a gente tem que entender isso. Que quem vai ditar as regras é o tempo. A gente só vai observar o desenvolvimento delas, dessas lindezas, ao ar livre. Observar também a quantidade de sol que cada plantinha necessita. Se precisar usar um sombrite, vamos sim usar um sombrite. Eu mesma sempre cultivei várias suculentas, a maioria das minhas suculentas a sol pleno, e agora nesse verão eu tive que retirar muitas delas para não estar perdendo, porque elas estavam queimando demais. Então a gente tem que estar sempre observando o que as nossas plantinhas necessitam. Às vezes, se precisar mudar o tipo de cultivo da gente, a gente vai estar mudando para poder dar condições e deixar elas confortáveis para crescerem lindas e saudáveis. Então, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.